Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. João Pedro era um homem acostumado ao luxo e ao controle absoluto sobre sua vida. Dono de uma grande empresa e casado com a elegante Beatriz, ele acreditava que tinha tudo sob seu domínio. No entanto, por trás das paredes de sua mansão, escondia um segredo, um caso com sua secretária, Júlia. Ele se orgulhava de sua habilidade em manter a fachada perfeita enquanto vivia uma vida dupla. Mas, naquele dia específico, algo aparentemente insignificante alteraria o rumo de sua vida de maneira devastadora. Beatriz, com sua natureza gentil, adorava cuidar do jardim, onde encontrava paz em meio à rotina tumultuada de seu casamento. Enquanto João Pedro trabalhava em casa, ele olhou pela janela e viu algo que congelou seu coração. Beatriz apertava a mão de Elias, o jardineiro. Era um simples gesto de agradecimento, mas, para João Pedro, parecia uma traição em potencial. Sua mente, já atormentada pela culpa de suas próprias ações, transformou aquele momento banal em uma tempestade de ciúmes e paranoia. Sem pensar duas vezes, João Pedro desceu as escadas em passos rápidos, como um furacão prestes a devastar tudo ao seu redor. Ao chegar ao jardim, ele gritou: "Tira a mão da minha mulher." A intensidade de sua voz ecoou, chocando Beatriz e Elias, que não entenderam a razão de tanta agressividade. Beatriz tentou explicar que Elias apenas a ajudara com um vaso pesado, mas João Pedro, cego pela raiva, não queria ouvir explicações. Elias, em sua posição humilde, ficou sem palavras diante da acusação. Ele sempre tratara Beatriz com respeito, mas agora via sua honestidade sendo questionada sem fundamento. Beatriz, constrangida, tentou acalmar o marido, mas a cena já estava fora de controle. João Pedro não conseguia lidar com o que estava sentindo, e seu comportamento irracional apenas alimentava a tensão entre todos. A calmaria daquele jardim tinha se transformado em um palco de emoções à flor da pele. João Pedro desceu as escadas como um furacão, deixando para trás a fachada de controle que sempre ostentava. Ao chegar ao jardim, ele se dirigiu a Elias com uma postura intimidadora, exigindo explicações. Beatriz, perplexa, tentou intervir, explicando que Elias apenas a ajudara com um vaso pesado. Mas João Pedro, cego pela raiva e pela paranoia, se recusava a escutar. Seu tom de voz era tão ameaçador que Elias, constrangido, deu um passo para trás, sem entender a origem daquela acusação absurda. Os olhares de todos se cruzaram, mas João Pedro via apenas o reflexo de suas próprias inseguranças. Beatriz tentou apaziguar a situação, mas cada palavra dela parecia aumentar a tensão. Elias, em silêncio, manteve-se respeitoso, mas seu olhar revelava o desconforto de quem estava sendo acusado injustamente. O jardim, que antes simbolizava a paz e a harmonia, agora era palco de uma tempestade emocional. Ainda tomado pelo ciúme, João Pedro tomou uma decisão drástica e inesperada. Sem dar tempo para explicações, ele anunciou a demissão de Elias com uma frieza que chocou Beatriz. Sua voz soou como um martelo batendo o veredicto, encerrando o emprego do jardineiro sem qualquer justificativa plausível. Beatriz tentou argumentar, mas João Pedro estava irredutível, determinado a reforçar sua autoridade. Elias, mesmo injustiçado, aceitou a decisão com dignidade, recolhendo suas ferramentas e partindo silenciosamente. Beatriz ficou parada, sentindo o peso da humilhação imposta ao jardineiro e a irracionalidade do marido. Ao ver Elias se afastar, uma inquietação começou a crescer dentro dela. Algo estava profundamente errado com João Pedro, e ela não descansaria até descobrir o que era. Após o episódio no jardim, Beatriz não conseguia apagar da mente a reação explosiva de João Pedro. O homem sempre confiante e controlado parecia ter sido tomado por uma insegurança avassaladora. Por que um aperto de mão tão simples gerou tanto ciúme? Ela começou a juntar peças de comportamentos anteriores, as mensagens que ele apagava rapidamente no celular e os horários prolongados no trabalho. Essas dúvidas, que antes pareciam irrelevantes, agora formavam uma sombra crescente em seu coração. Beatriz tentou confrontar suas inseguranças, mas a atitude evasiva de João Pedro alimentava ainda mais suas suspeitas. Ele evitava conversar sobre o ocorrido e mudava de assunto sempre que ela trazia o tema à tona.
O silêncio dele falava mais alto do que qualquer palavra poderia. Para Beatriz, era claro que algo estava errado, e ela decidiu que não ficaria no escuro por mais tempo. Seu instinto lhe dizia que havia uma verdade escondida, e ela precisava descobrir o que era. Determinada a desvendar os segredos do marido, Beatriz começou a observar os pequenos hábitos de João Pedro com mais atenção. Ele raramente largava o celular e parecia mais tenso do que o normal ao receber mensagens. Um dia, enquanto ele tomava banho, ela viu o notebook dele sobre a mesa e, pela primeira vez, sentiu coragem para investigar. Beatriz sabia que estava ultrapassando um limite, mas a necessidade de respostas era maior do que qualquer hesitação. Com as mãos trêmulas, ela abriu o computador e viu o WhatsApp web conectado. O que encontrou a deixou paralisada. Mensagens repletas de intimidade entre João Pedro e sua secretária, Júlia. As palavras trocadas eram prova de uma traição. Beatriz sentiu o chão se abrir, mas, ao mesmo tempo, uma força inesperada surgiu dentro dela. A descoberta, embora dolorosa, dava clareza para tomar as decisões que ela vinha adiando. O próximo passo seria enfrentar João Pedro e recuperar sua dignidade. Beatriz sentiu o coração pesar à medida que lia cada mensagem trocada entre João Pedro e Júlia. As palavras eram diretas, deixando claro que o caso não era recente. Não se tratava apenas de uma traição física, mas também emocional, um rompimento de confiança que ela jamais esperava. As noites em que ele dizia trabalhar até tarde agora tinham uma explicação dolorosa. Beatriz, tomada por uma mistura de raiva e tristeza, fechou o notebook e respirou fundo, percebendo que a verdade era ainda mais cruel do que imaginara. Ela ficou sozinha na sala por horas, repassando mentalmente todos os momentos que poderiam ter sido sinais da infidelidade de João Pedro. A dor era imensa, mas ela sabia que precisava reagir. Permitir que aquilo continuasse seria perder a si mesma. Beatriz, com os olhos marejados, prometeu a si mesma que enfrentaria o marido e exigiria respostas. O choque inicial foi substituído por uma determinação firme. Ela não aceitaria ser tratada com desrespeito. Quando João Pedro chegou em casa naquela noite, encontrou uma Beatriz diferente, mais firme, mas visivelmente magoada. Sem rodeios, ela o confrontou, relatando tudo o que havia descoberto. João Pedro tentou justificar, dizendo que era algo sem importância, um erro momentâneo. Mas cada palavra dele parecia mais uma tentativa de minimizar sua culpa, e isso apenas aumentava a dor de Beatriz. Ela, com a voz trêmula, declarou que não poderia mais continuar naquele casamento. João Pedro foi pego de surpresa com a decisão. Ele implorou por uma segunda chance, mas Beatriz estava firme. O divórcio era a única saída para ela recuperar sua paz e dignidade. Durante a separação, Beatriz fez questão de exigir a divisão justa dos bens, mostrando que não apenas sobreviveria à traição, mas prosperaria. O fim do casamento marcava o início de uma nova fase, onde ela poderia finalmente focar em si mesma e em reconstruir sua vida com força e determinação. Após o divórcio, Beatriz deixou a mansão que um dia chamara de lar e alugou uma casa acolhedora em um bairro nobre da cidade. Lá, encontrou um espaço para reorganizar sua vida e redescobrir quem realmente era. Com a parte dos bens que recebeu na separação, ela decidiu investir em um sonho antigo: abrir uma loja de calçados. A ideia de criar algo próprio, longe da sombra de João Pedro, lhe trouxe um sentimento de liberdade que há anos não experimentava. A nova rotina foi desafiadora, mas revigorante. Beatriz se dedicou com afinco ao planejamento da loja, escolhendo cada detalhe com cuidado e paixão. A inauguração foi um momento emocionante, marcando oficialmente o início de sua nova jornada. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sentia uma força interna renovada, pronta para enfrentar os desafios. O passado começava a perder força, e o presente era construído com suas próprias mãos. A loja de calçados rapidamente ganhou destaque na cidade. Beatriz, com sua visão apurada e habilidade para entender as necessidades dos clientes, criou um ambiente acolhedor e cheio de charme. A qualidade dos produtos e o atendimento personalizado logo conquistaram uma clientela fiel. Em pouco tempo, as vendas superaram as expectativas, e a loja se tornou referência no bairro.
O sucesso profissional começou a preencher os vazios deixados pelas dores do passado. Cada conquista reforçava em Beatriz a certeza de que havia feito a escolha certa ao reconstruir sua vida. Ela se sentia mais confiante e plena, orgulhosa de ter superado os desafios com tanta determinação. Além disso, o respeito e a admiração que passou a receber na comunidade eram uma prova de sua força. O negócio prosperava, mas, mais importante, Beatriz começava a redescobrir sua felicidade e sua capacidade de seguir em frente. Enquanto Beatriz prosperava e conquistava sua independência, João Pedro vivia o oposto. A mansão que antes parecia grandiosa agora estava vazia, preenchida apenas pelo eco de sua solidão. Ele observava à distância o sucesso de Beatriz, sentindo o peso de suas escolhas erradas. A traição, que na época parecia apenas uma aventura, custou o que mais importava: sua família e a mulher que um dia o amou incondicionalmente. O arrependimento consumia, mas ele sabia que não podia desfazer o passado. João Pedro tentou se reaproximar de Beatriz, enviando mensagens e até aparecendo na loja dela para iniciar conversas. Porém, Beatriz, agora segura e dona de si, recusava qualquer tentativa de reconciliação. Para ela, o vínculo entre eles havia se rompido de forma irreparável, e voltar atrás seria ignorar tudo o que havia conquistado. João Pedro, impotente, assistia ao sucesso de Beatriz como um lembrete constante de sua perda, enquanto enfrentava a realidade de que suas escolhas tinham consequências permanentes. Um dia, enquanto organizava a vitrine da loja, Beatriz foi surpreendida pela chegada de Elias, o antigo jardineiro. Ele estava visivelmente diferente, mais confiante, mas com a mesma gentileza no olhar. Eles conversaram longamente, e Beatriz aproveitou o momento para pedir desculpas pelo que aconteceu no passado, explicando que nunca concordou com a forma como João Pedro tratou. Elias, com um sorriso sereno, disse que entendia, mas colocou uma condição inusitada para aceitar as desculpas: que ela aceitasse sair para jantar com ele. O convite pegou Beatriz de surpresa, mas algo na simplicidade e sinceridade de Elias a fez aceitar. A conversa fluiu de maneira natural, e Beatriz percebeu o quanto ele era diferente de João Pedro. Elias, com sua humildade e honestidade, trouxe uma leveza que ela não sentia há anos. O encontro foi o primeiro de muitos, e, com o tempo, Beatriz começou a enxergar Elias não apenas como alguém do passado, mas como uma possibilidade de futuro. Beatriz e Elias começaram a se encontrar com mais frequência, e cada conversa revelava novas afinidades entre eles. Elias era um homem simples, mas sua sabedoria e valores profundos conquistaram Beatriz aos poucos. Ela se sentia confortável ao seu lado, como se pudesse finalmente ser ela mesma, sem pressões ou expectativas. Aos poucos, a amizade se transformou em algo mais, e Beatriz percebeu que estava se apaixonando. Era uma sensação diferente, mais genuína, como se sua vida estivesse encontrando um novo rumo. Elias, por sua vez, admirava a força de Beatriz, sua determinação em reconstruir a vida após tantos desafios. Ele a respeitava profundamente e via nela uma luz que parecia brilhar mais a cada dia. Com o tempo, os dois passaram a compartilhar não apenas momentos, mas também sonhos e planos. Elias, que antes via Beatriz como algo distante, agora a enxergava como alguém com quem poderia construir um futuro. A conexão entre eles crescia de forma natural, trazendo esperança e alegria para ambos. Após meses de encontros e conversas profundas, Beatriz e Elias decidiram assumir o relacionamento. Não era apenas um romance, era a união de duas pessoas que haviam enfrentado batalhas diferentes, mas encontraram força um no outro. Para Beatriz, era uma nova chance de viver o amor, dessa vez com alguém que a respeitava e valorizava. Elias, por outro lado, se sentia grato por ter encontrado uma mulher tão especial, cuja força o inspirava diariamente. Os dois começaram a construir uma vida juntos, se apoiando mutuamente em cada passo. Elias trouxe equilíbrio e serenidade à vida de Beatriz, enquanto ela o encorajava a sonhar mais alto. Juntos, formavam um casal que inspirava a todos ao seu redor, mostrando que o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais inesperados. Beatriz sentia que, pela primeira vez em muito tempo, estava vivendo uma história que realmente valia a pena. A felicidade de Beatriz e Elias começou a chamar a atenção da cidade,
incluindo a de João Pedro. Quando ele descobriu o relacionamento, não conseguiu conter sua indignação. Para ele, a presença de Elias na vida de Beatriz era uma afronta, um lembrete de sua própria falha. João Pedro tentou interferir, aparecendo na loja de Beatriz para confrontar ela, mas encontrou uma mulher completamente diferente. Beatriz estava firme em sua decisão de seguir em frente, deixando claro que ele não tinha mais espaço em sua vida. João Pedro, desesperado, tentou manipular a situação, sugerindo que Elias não era digno de estar ao lado de Beatriz. No entanto, suas palavras soaram vazias e mesquinhas. Beatriz respondeu com serenidade, afirmando que o amor e o respeito que encontrara em Elias eram tudo o que ela buscava. João Pedro percebeu, então, que havia perdido não apenas o casamento, mas também o respeito e a admiração de Beatriz. Ele saiu da loja derrotado, enquanto Beatriz reforçava em seu coração que o passado não a impediria de ser feliz. Um ano após o início do relacionamento, Beatriz e Elias decidiram oficializar sua união. A cerimônia foi simples, mas carregada de emoção, celebrada entre amigos e familiares que testemunharam a jornada de superação dos dois. Para Beatriz, aquele momento representava a conquista de um amor verdadeiro, construído sobre respeito e companheirismo. Elias, emocionado, se sentia realizado por poder caminhar ao lado de alguém tão forte e inspiradora como Beatriz. O casamento foi um marco, simbolizando o fim de um ciclo de dores e o início de uma vida plena e cheia de possibilidades. Após a cerimônia, Beatriz e Elias decidiram unir forças também no campo profissional, planejando juntos o futuro da loja. A união não era apenas de corpos e almas, mas também de sonhos e objetivos. Beatriz sabia que o passado sempre faria parte de sua história, mas agora ela tinha certeza de que o presente era muito mais valioso. Com o casamento consolidado, Beatriz e Elias decidiram investir na loja de calçados, agora como sócios. Elias trouxe ideias inovadoras, aproveitando seu olhar prático e visão de mercado, enquanto Beatriz continuava liderando com sua paixão e atenção aos detalhes. Juntos, criaram estratégias que impulsionaram o negócio, atraindo ainda mais clientes. As vendas cresceram rapidamente, e em menos de um ano abriram sua primeira filial em outra cidade. A loja, que antes simbolizava o recomeço de Beatriz, agora era também um símbolo da parceria e do sucesso compartilhado. Cada novo passo nos negócios reforçava o vínculo entre eles. O trabalho em equipe não apenas fortalecia a empresa, mas também seu relacionamento, já que aprendiam a enfrentar desafios juntos. Elias assumiu o papel de administrador das filiais, enquanto Beatriz continuava criando conexões com os clientes e definindo tendências. Em pouco tempo, o nome da loja se tornou referência em qualidade e inovação, provando que, com união e determinação, eles poderiam alcançar qualquer objetivo. Enquanto Beatriz e Elias prosperavam, João Pedro se afundava em arrependimentos e reflexões. Ele passava os dias sozinho na mansão, pensando em tudo o que havia perdido. Sua arrogância, somada às escolhas erradas, o afastara de tudo o que realmente importava. Ver Beatriz reconstruir a vida e alcançar a felicidade ao lado de Elias era um lembrete constante de suas falhas. Pela primeira vez, ele percebeu que sua riqueza não tinha valor sem alguém com quem compartilhar. João Pedro tentou voltar à sua rotina, mas a solidão e a culpa eram companheiras constantes. Ele percebeu que as pessoas ao seu redor o viam como um homem frio e distante, incapaz de valorizar as relações verdadeiras. Enquanto Beatriz e Elias eram admirados e respeitados pela comunidade, João Pedro enfrentava a dura realidade de que a felicidade não se compra, mas se constrói com escolhas e atitudes. Ele entendia que, para ele, o tempo de recomeçar já havia passado. Com o crescimento da loja, Beatriz e Elias se tornaram figuras conhecidas e respeitadas na comunidade. O casal era frequentemente elogiado não apenas pela qualidade de seus produtos, mas também pela maneira humana e inspiradora com que geriam os negócios. Eles passaram a apoiar iniciativas locais, ajudando pequenos empreendedores e investindo em projetos sociais, o que aumentou ainda mais sua reputação. A história deles, marcada por superação e união, tornou-se uma referência de como transformar desafios em oportunidades. Eventos da cidade os convidavam para palestras e encontros,
onde compartilhavam sua jornada e motivavam outros a acreditarem no poder do recomeço. Beatriz, que outrora havia sido humilhada e subestimada, agora era admirada como uma mulher de coragem e visão. Elias, por sua vez, era reconhecido como um parceiro leal e inovador, cujo apoio foi fundamental para o sucesso do negócio. Juntos, mostravam que o verdadeiro triunfo não estava apenas no dinheiro, mas na construção de algo significativo e duradouro. Beatriz, sentada no balcão da loja em um momento de tranquilidade, refletiu sobre tudo o que havia vivido. Das dores do passado, restavam apenas as lições, enquanto sua nova vida era preenchida por amor, propósito e realizações. Ao lado de Elias, ela encontrou uma felicidade que jamais imaginara, construída sobre bases sólidas de respeito e parceria. Cada dificuldade que enfrentaram juntos os fortalecia ainda mais, tornando o presente um contraste perfeito com o sofrimento que um dia suportou. João Pedro, em sua solidão, também fazia reflexões. Apesar de seu arrependimento, sabia que a felicidade que Beatriz conquistou era algo que ele não podia recuperar. Enquanto ela seguia prosperando, João Pedro se tornou um exemplo do que a soberba e o egoísmo podem destruir. Beatriz, agora realizada, olhava para o futuro com esperança e gratidão. Sua jornada não foi fácil, mas mostrou que, mesmo nas adversidades, a vida sempre oferece novas chances para amar, crescer e prosperar. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!